Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Hoje eu trago uma história que vai mexer com vocês de uma forma que talvez nunca tenham experimentado. É uma história real, enviada por uma inscrita nossa de 68 anos, que preferiu manter o anonimato por razões que vocês vão entender. Antes de começarmos, já se inscreve no canal para não perder nenhuma história, tudo bem? Vamos lá! Esta é uma situação que mostra como o destino pode ser cruel, como segredos de família podem destruir vidas inteiras e como, às vezes, a verdade pode ser mais devastadora que qualquer mentira. Preparem os corações, porque esta história vai abalar suas estruturas. Mas antes, se vocês são novos aqui, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Compartilhamos histórias reais que precisam ser contadas, sempre com o respeito que merecem. Esta história me foi enviada por Maria, vamos chamá-la assim, uma senhora de 68 anos que viveu 40 anos de casamento achando que tinha a vida mais normal do mundo. Ela me autorizou a contar sua história na esperança de que possa ajudar outras famílias e alertar sobre a importância de preservar histórias familiares. Maria sempre teve uma vida que ela considerava comum e abençoada. Casou jovem, aos 18 anos, com João, um homem carinhoso 5 anos mais velho. Tiveram 3 filhos lindos, construíram um lar cheio de amor, viram os filhos crescerem, se casarem, darem netos, uma família que qualquer um invejaria. Mas há um ano, Maria descobriu algo que não apenas mudou sua percepção sobre toda a sua vida, mas que questionou a própria base de tudo que ela acreditava sobre amor, família e destino. A vida tinha uma revelação guardada que mudaria para sempre não apenas a vida dela, mas de toda a sua família. Para entender esta história, precisamos voltar no tempo. Maria nasceu em 1956 em uma cidadezinha do interior de Minas Gerais. Seus pais, José e Ana, eram pessoas simples. Ele trabalhava em uma fazenda, ela cuidava da casa e vendia doces na praça da cidade. A vida era difícil, mas a família era unida. Maria tinha memórias fragmentadas da infância, lembrava do cheiro de bolo da mãe, das histórias que o pai contava antes de dormir, de brincar no quintal com alguém. Sempre teve a sensação de que havia outra criança em suas memórias, mas nunca conseguiu definir quem era. Em 1959, quando Maria tinha apenas 3 anos, aconteceu a tragédia que mudaria tudo. Seus pais voltavam da cidade em uma noite chuvosa quando o carro derrapou na estrada de terra. O acidente foi fatal para ambos. Maria me contou que sua única lembrança daquela noite foi acordar na casa de uma vizinha, chorando e perguntando pela mamãe. Ela nunca mais viu a casa onde nasceu. Aqui começa a parte mais triste da história. José e Ana não tinham muito dinheiro, mas tinham 2 filhos pequenos, Maria, de 3 anos, e um menino de 5 anos chamado João. Após o funeral, a família se reuniu para decidir o que fazer com as crianças. Era 1950, gente. Não existiam os sistemas de proteção que temos hoje. As crianças órfãos dependiam da boa vontade dos parentes. A tia Carmen, irmã da mãe de Maria, se ofereceu para ficar com a menina. Mas ela morava em uma cidade a 200 quilômetros de distância e já tinha 3 filhos próprios. Sua condição foi clara, só poderia cuidar de uma criança. Do outro lado da família, o irmão do pai, tio Antônio, disse que poderia cuidar do menino. Mas ele morava em outro estado, no Espírito Santo, e também não tinha condições de cuidar de 2 crianças. E assim, numa decisão que parecia prática na época, os irmãos foram separados. Maria foi para Minas com a tia Carmen. João foi para o Espírito Santo com o tio Antônio. A partir daqui, Maria e João cresceram em mundos completamente diferentes, sem saber da existência um do outro. A tia Carmen era uma mulher boa, mas rígida. Ela cuidou de Maria como se fosse filha, mas nunca falava sobre o passado da menina. Quando Maria perguntava sobre os pais, a tia dizia apenas: "Eles foram para o céu, e é melhor não mexer em ferida que já sarou." Com o tempo, Maria parou de perguntar. Ela cresceu acreditando que era filha única, que seus pais morreram em um acidente e que não tinha mais nenhuma família além da tia Carmen. Enquanto isso, no Espírito Santo, João vivia uma situação similar.
O tio Antônio era um homem trabalhador que fez o possível para cuidar do menino, mas ele também era do tipo que não gostava de mexer no passado. Quando João perguntava sobre a família, ouvia sempre a mesma resposta: "O passado é passado, menino, o que importa é o futuro." Ambos cresceram com a mesma sensação de vazio, a mesma sensação de que algo estava faltando em suas vidas, mas sem saber o que. Aos 16 anos, Maria saiu da casa da tia para trabalhar como empregada doméstica em uma cidade maior. Ela queria juntar dinheiro para estudar, sonhava em ser professora. João, aos 18, também saiu da casa do tio. Ele havia aprendido o ofício de mecânico e decidiu tentar a vida em Minas Gerais, ironicamente, o estado onde sua irmã havia crescido. Em 1974, João se estabeleceu em uma cidade do interior mineiro, a apenas 50 quilômetros de onde Maria trabalhava. O destino estava preparando o encontro mais improvável e trágico de suas vidas. Maria, aos 18 anos, havia conseguido um emprego melhor em uma loja na cidade. Era uma moça bonita, trabalhadora, mas sempre com um ar melancólico que as pessoas notavam. "Ela tem olhos tristes", diziam. João, aos 23, havia montado uma pequena oficina mecânica. Era um rapaz sério, trabalhador, mas também com aquela mesma melancolia inexplicável. "Parece que ele está sempre procurando alguma coisa", comentavam os vizinhos. O encontro aconteceu em junho de 1974, na festa de São João da cidade. Maria tinha ido com as amigas da loja. João havia sido arrastado pelos colegas da oficina. Maria me contou que, no momento em que viu João do outro lado da praça, sentiu algo que nunca havia sentido antes. Não foi paixão à primeira vista, ela me disse. Foi algo mais profundo. Era como se eu tivesse encontrado uma parte de mim que estava perdida. João, por sua vez, mais tarde confessaria a mesma sensação. Ele disse que quando viu Maria, teve certeza de que a conhecia de algum lugar, mas não conseguia lembrar de onde. Eles conversaram a noite toda. Descobriram que ambos eram órfãos, que ambos tinham perdido os pais pequenos, que ambos tinham essa sensação constante de que algo estava faltando em suas vidas, mas sem saber o quê. Foi como conversar com um espelho, Maria me disse. Ele entendia cada palavra que eu falava, cada sentimento que eu tinha. Era como se ele fosse minha alma gêmea. Eles começaram a namorar no dia seguinte. Durante o namoro, várias coincidências chamaram a atenção, mas foram interpretadas como sinais de que eram feitos um para o outro. Primeiro, ambos tinham a mesma marca de nascença, uma pequena mancha em formato de coração no braço esquerdo. "Somos almas gêmeas marcadas pelo destino", João brincava. Segundo, eles tinham gostos idênticos para tudo: comida, música, cores, até manias estranhas. Maria tinha o hábito de organizar os pratos na pia de uma forma muito específica. João fazia exatamente da mesma forma, sem que ela tivesse ensinado. Terceiro, às vezes eles falavam ao mesmo tempo, dizendo exatamente as mesmas coisas. As pessoas riam e diziam: "Vocês parecem irmãos." Quarto, ambos tinham pesadelos similares, sonhavam com um acidente de carro, com chuva, com uma sensação de perda profunda, mas interpretavam como medos comuns de quem perdeu os pais cedo. Quinto, e talvez o mais impressionante, eles tinham memórias fragmentadas dos mesmos lugares. João às vezes falava de uma praça com uma igreja amarela que ele achava que era da sua infância. Maria também tinha essa memória, mas não conseguia localizar onde era. Em dezembro de 1974, 6 meses após se conhecerem, Maria e João se casaram. Foi uma cerimônia simples, mas cheia de amor. Não havia família de nenhum dos dois, apenas alguns amigos e a tia Carmen, que havia se mudado para a cidade. A tia Carmen, aliás, teve uma reação estranha ao conhecer João. Maria me contou que ela ficou pálida e ficou olhando para ele por muito tempo. Quando Maria perguntou o que estava acontecendo, a tia disse: "Nada, filha, é que ele me lembra alguém, mas não consigo lembrar quem." Maria e João foram felizes desde o primeiro dia de casamento. Eles se completavam de uma forma que impressionava a todos. Nunca brigavam, sempre se entendiam, pareciam ler os pensamentos um do outro. Em 1976, nasceu o primeiro filho, Carlos. Em 1978, veio Ana, nome escolhido por Maria, sem saber que homenageava sua própria mãe. Em 1982, nasceu a caçula, Lucia. As crianças cresceram em um lar cheio de amor.
Maria e João eram pais dedicados e sua conexão só ficava mais forte com o tempo. Por 40 anos, Maria viveu o que considerava uma vida perfeita. João prosperou como mecânico, abriu uma oficina maior, depois outra. Maria voltou a estudar, se formou professora como sempre sonhou, deu aulas por 30 anos. Os filhos cresceram saudáveis e felizes. Carlos se tornou engenheiro, Ana médica, Lucia advogada. Todos se casaram e deram netos para Maria e João. Eu olhava para minha vida e agradecia a Deus todos os dias, Maria me contou. Tinha um marido que me amava incondicionalmente, filhos maravilhosos, netos lindos. Eu achava que era a mulher mais sortuda do mundo. Mas havia sinais que ela agora percebe que ignorou. Os 3 filhos tinham algumas características físicas muito específicas. Uma marca pequena no queixo, olhos de um tom de verde muito peculiar, uma covinha no lado esquerdo do rosto quando sorriam. Todo mundo sempre comentava como os meninos eram parecidos comigo e com o pai, ela me disse. Mas agora eu percebo que eles eram parecidos, porque nós éramos parecidos, e nós éramos parecidos porque éramos irmãos. Em março de 2024, a tia Carmen morreu aos 89 anos. Ela havia sido como uma mãe para Maria, e sua morte foi um golpe duro. Maria ficou responsável por organizar os pertences da tia. Era uma tarefa dolorosa, mas necessária. A tia havia guardado tudo: fotos antigas, documentos, cartas, objetos de décadas passadas. Foi mexendo nessas coisas que Maria encontrou uma caixa que nunca havia visto antes. Era uma caixa de sapatos velha, amarrada com uma fita desbotada, escondida no fundo do armário da tia. Dentro da caixa, Maria encontrou documentos que mudaram sua vida para sempre. Havia certidões de nascimento antigas, fotos amareladas e uma carta. A carta estava endereçada a ela, com uma nota, para Maria ler quando eu não estiver mais aqui. A carta da tia Carmen começava assim: Minha querida Maria, se você está lendo isto, é porque eu já parti, e chegou a hora de você saber toda a verdade sobre sua família. Maria me contou que suas mãos tremiam tanto que ela mal conseguia segurar o papel. A carta continuava: Você tinha um irmão, Maria. Um irmão 5 anos mais velho que você amava mais que tudo. Vocês eram inseparáveis. Quando seus pais morreram, a decisão mais difícil da minha vida foi separar vocês dois. Mas eu não tinha condições de cuidar de 2 crianças, e o tio Antônio também não. Seu irmão se chamava João. Ele foi criado pelo tio Antônio no Espírito Santo. Eu perdi o contato com eles ao longo dos anos. Tentei algumas vezes encontrá-los, mas nunca consegui. Eu nunca te contei porque achei que seria melhor assim, mas sempre me arrependi. Sempre me perguntei se fiz a coisa certa. Maria parou de ler. Seu mundo havia desmoronado. João. O nome era João. Ela continuou lendo e o que veio a seguir foi ainda pior. Há alguns anos, quando você me apresentou seu marido, eu quase desmaiei. Ele era idêntico ao seu pai quando jovem. Eu suspeitei imediatamente, mas não tive coragem de falar nada. Como eu poderia destruir sua felicidade com uma suspeita? Eu guardar esta carta e estes documentos para que você possa descobrir a verdade se um dia quiser. Há fotos dos seus pais, certidões de nascimento suas e do seu irmão e o endereço da última vez que soube do tio Antônio. Maria ficou em choque por dias. Não conseguia processar a informação. Não conseguia olhar para João. Não conseguia conversar normalmente com ele. João percebeu que algo estava errado e perguntava constantemente o que havia acontecido. Maria dizia apenas que estava triste pela morte da tia. Mas ela precisava ter certeza, precisava investigar. Nos documentos que a tia havia guardado, Maria encontrou uma certidão de nascimento do irmão, João da Silva Santos, nascido em 15 de março de 1951, filho de José Santos e Ana Santos. Ela comparou com a certidão de nascimento do seu marido, que ela havia visto várias vezes ao longo dos anos. O nome dos pais era diferente na certidão dele, porque quando o tio Antônio o registrou na escola, ele havia mudado alguns dados para facilitar a vida do menino. Mas a data de nascimento era exata. E havia uma foto na caixa da tia, uma foto dos seus pais com 2 crianças. Maria se reconheceu imediatamente como a criança menor, e o menino maior, de 5 anos, era idêntico ao João jovem que ela havia conhecido. Maria decidiu contratar um detetive particular para investigar mais.
Em 2 semanas, ele confirmou tudo. O tio Antônio havia morrido há 10 anos, mas os vizinhos se lembravam do menino órfão que ele havia criado. A descrição batia perfeitamente com João. Mesmo com todas as evidências, Maria precisava de uma confirmação científica. Ela conseguiu um fio de cabelo de João sem que ele percebesse e fez um teste de DNA. Os 15 dias de espera pelo resultado foram os piores da vida dela. Ela mal conseguia dormir, mal conseguia comer. João estava preocupado e insistia para ela procurar um médico. Como eu ia explicar para ele que o problema não era físico? Maria me perguntou. Como eu ia falar que minha vida inteira havia sido uma mentira? Quando o resultado chegou, Maria estava sozinha em casa. Ela abriu o envelope com as mãos tremendo. Compatibilidade genética, 99,9%. Relacionamento, irmãos de sangue. Maria desmaiou. Quando acordou, ela estava no chão da cozinha e João estava ao seu lado, desesperado, tentando fazê-la reagir. Eu te amo, foi a primeira coisa que ele disse quando ela abriu os olhos. Não importa o que esteja acontecendo, eu te amo. E essa declaração de amor partiu o coração de Maria ainda mais. Há quase um ano, Maria carrega este segredo sozinha. Ela não contou para ninguém, nem para João, nem para os filhos, nem para os netos. Como eu vou destruir a vida de toda a minha família? Ela me perguntou chorando durante nossa conversa. Meus filhos são fruto de uma relação entre irmãos. Meus netos têm avós que são irmãos. Como eles vão processar isso? Maria procurou ajuda psicológica, mas até para a psicóloga foi difícil contar a verdade completa. Ela conversou com um padre da sua confiança que a orientou a orar e buscar a resposta no coração. Mas o peso está acabando com ela. Maria me contou que perdeu 15 quilos no último ano, que não consegue mais olhar para João da mesma forma, que não consegue mais ser a esposa carinhosa de sempre. Eu ainda amo ele, ela me disse. Esse é o pior de tudo. Eu amo meu marido, que é meu irmão. Como eu vou parar de amar alguém que eu amo há 50 anos? Maria me contou sobre as noites em claro, sobre como ela agora analisa cada gesto de carinho de João como algo errado, mesmo sabendo que eles não sabiam a verdade. Nós construímos uma família linda, baseada no amor verdadeiro. Ela também vive com medo de que os filhos descubram por outros meios. E se um dia eles resolverem fazer um teste de DNA por curiosidade? E se alguém da família antiga aparecer? E se eles descobrirem de outra forma? Maria também se preocupa com a saúde dos filhos e netos. Eu pesquisei na internet sobre filhos de irmãos, ela me contou. Pode ter problemas genéticos. Meus filhos podem ter problemas que ainda não apareceram. Meus netos podem ter herdado algo. A culpa está consumindo Maria. Ela se sente responsável por algo que não foi culpa dela. Agora, Maria enfrenta uma decisão impossível. Ela tem 3 opções e todas são devastadoras. Primeira opção: contar tudo para João e enfrentar as consequências juntos. Mas isso pode destruir o homem que ela ama, pode acabar com o casamento deles e certamente vai abalar toda a família. Segunda opção: contar apenas para os filhos, para que eles possam fazer exames médicos preventivos. Mas como explicar por que ela não contou para o pai? Como eles vão reagir? Terceira opção: levar o segredo para o túmulo e deixar que a família continue vivendo feliz na ignorância. Mas isso significa que ela vai viver o resto da vida carregando esse peso sozinha. Qual é a escolha certa? Ela me perguntou. Como eu escolho entre destruir a felicidade da minha família ou viver uma mentira pelo resto da vida? Maria também me contou que já pensou em se separar de João sem explicar o motivo. Mas isso seria ainda pior. Como eu vou abandonar o homem que me ama há 50 anos sem dar uma explicação? Isso seria uma crueldade ainda maior. Pessoal, esta história me fez refletir sobre como nosso sistema de proteção às crianças órfãs evoluiu. Em 1959, não existiam os protocolos que temos hoje. Não havia acompanhamento psicológico, não havia preocupação em manter irmãos juntos, não havia registros centralizados. Maria e João foram vítimas de um sistema que, com as melhores intenções, separou irmãos e apagou suas histórias familiares. Hoje, sabemos da importância de preservar os vínculos familiares, de manter registros, de não apagar a história das crianças. Mas em 1959, o que importava era dar um teto e comida. O aspecto emocional e psicológico era secundário. Esta história também mostra como segredos de família podem ter consequências gerações depois. A decisão da tia Carmen de não contar sobre João moldou toda a vida de Maria de uma forma que ela nunca imaginou.
Uma das perguntas mais difíceis que esta história levanta é: o amor de Maria e João é menos verdadeiro por eles serem irmãos? Eles se conheceram adultos, sem saber do parentesco. Eles se apaixonaram pela personalidade, pelo caráter, pela conexão emocional um do outro. O amor deles sempre foi baseado em quem eles eram como pessoas, não em atração por parentes. Mas nossa sociedade, nossa cultura, nossa religião, tudo nos diz que relacionamentos entre irmãos são errados. E estão certos, quando as pessoas sabem do parentesco. Mas e quando não sabem? Maria me disse algo que me marcou. Nosso amor sempre foi puro. Nós nos amamos como duas pessoas que se encontraram e se completaram. O fato de sermos irmãos não muda o que sentimos, mas muda como a sociedade vê o que sentimos. Esta história questiona conceitos muito profundos sobre família, amor, destino e moralidade. Uma das preocupações mais sérias de Maria é o impacto nos filhos e netos. Ela pesquisou sobre os riscos genéticos de filhos de irmãos e descobriu que, embora existam riscos aumentados para certas condições, não é uma sentença de morte. Seus 3 filhos são adultos saudáveis, bem-sucedidos, que construíram suas próprias famílias. Os 7 netos também são crianças e adolescentes saudáveis. Mas Maria vive com a preocupação constante. Cada vez que um dos meus filhos fica doente, eu me pergunto se é por causa disso, ela me contou. Cada vez que vejo um dos meus netos, eu procuro por sinais de problemas. Médicos especialistas que consultei para entender melhor esta questão me disseram que, embora haja riscos aumentados, muitas crianças filhas de irmãos nascem completamente saudáveis. O importante seria fazer acompanhamento médico e exames genéticos preventivos. Mas como Maria vai sugerir isso sem explicar o motivo? Hoje, Maria vive uma vida dupla. Durante o dia, ela tenta ser a esposa e avó amorosa de sempre, mas à noite, ela chora sozinha no banheiro. João percebe que algo mudou, mas não consegue entender o quê. Ele se esforça mais para agradar Maria, traz flores, faz surpresas, tenta reconquistar a esposa que sente que está perdendo. Isso torna tudo pior, Maria me disse. Quanto mais ele se esforça para me fazer feliz, mais culpada eu me sinto. Os filhos também perceberam a mudança no comportamento da mãe. Eles atribuem a idade, ao luto pela tia Carmen, à chegada da terceira idade. Mas às vezes fazem perguntas que deixam Maria nervosa. Mãe, você está bem? Carlos perguntou recentemente. Você parece diferente desde que a tia morreu. Maria não sabe quanto tempo conseguirá manter a fachada. Maria me procurou porque está desesperada por respostas. Ela quer saber o que outras pessoas fariam na situação dela. Ela quer entender se existe uma forma certa de lidar com isso. Eu conversei com psicólogos, terapeutas familiares, padres, rabinos e até advogados especializados em direito de família. As opiniões são divididas. Alguns profissionais acreditam que a verdade sempre deve ser revelada, independentemente das consequências. Eles argumentam que segredos familiares são mais destrutivos a longo prazo que a verdade, por mais dolorosa que seja. Outros profissionais acreditam que, neste caso específico, revelar a verdade causaria mais dano que benefício. Eles argumentam que Maria e João construíram uma vida baseada no amor verdadeiro e que destruir isso seria cruel e desnecessário. Há também aqueles que sugerem uma abordagem gradual. Revelar primeiro para os filhos, depois para João, sempre com acompanhamento psicológico. Esta história me fez questionar muitas coisas sobre vida, destino, amor e família. Será que Maria e João se encontraram por acaso ou havia alguma força maior tentando reunir os irmãos separados? Será que o amor entre eles sempre teve uma explicação biológica? Uma conexão de sangue que eles sentiam sem entender? Ou será que eles simplesmente eram duas pessoas compatíveis que se encontraram? E a questão mais difícil: existe uma resposta certa para o dilema de Maria? Eu acredito que não existe uma resposta simples. Esta é uma situação única, criada por circunstâncias extraordinárias, que não tem precedentes nem manuais de instrução. O que eu sei é que Maria e João são vítimas. Vítimas de um sistema imperfeito, de uma época diferente, de adultos que tomaram decisões pensando no melhor, mas sem prever as consequências. Eles construíram uma família linda baseada no amor verdadeiro. Seus filhos são pessoas maravilhosas. Seus netos são crianças felizes. Será que isso deve ser destruído por uma verdade que eles não puderam controlar? Maria ainda não tomou uma decisão.
Ela vive um dia de cada vez, esperando que algum sinal, alguma revelação, alguma sabedoria maior a oriente sobre o que fazer. Enquanto isso, ela continua amando João, porque 50 anos de amor não se apagam da noite para o dia. Ela continua sendo a avó dedicada para os netos, porque eles são a alegria da sua vida. E ela continua sendo mãe amorosa para os filhos, porque eles são sua maior conquista. Mas ela também continua carregando sozinha o peso de um segredo que pode destruir tudo que ela construiu. Eu só queria que alguém me dissesse que vai ficar tudo bem, ela me disse na nossa última conversa. Não importa qual decisão eu tome, eu só queria ter certeza de que minha família vai sobreviver a isso. Infelizmente, essa certeza ninguém pode dar. O que vocês fariam no lugar da Maria? Contariam para o parceiro, para os filhos, ou guardariam este segredo para sempre? Esta não é uma pergunta fácil, e não espero respostas fáceis, mas gostaria que vocês refletissem sobre como nossa sociedade lida com situações como esta, sobre a importância de preservar histórias familiares e sobre como o amor pode existir em circunstâncias impossíveis. Deixem nos comentários suas opiniões, mas sempre com respeito. Esta é uma situação real, com pessoas reais sofrendo. Maria está lendo os comentários, procurando por sabedoria, por orientação, por compreensão.